Beleza, galera? Hoje é dia 17 de abril de 2020. Primeiramente, vou agradecer aqui a minha amiga Adriana Medeiros aqui do canal, de longa data, que me informou ontem sobre a queda do Mandetta. Finalmente, né? Mandetta saiu fora. E agora de manhã eu fui na banca de jornal para fazer algumas coisas ali, depois eu fui no correio. E o que me chamou a atenção é que no jornal estava lá estampado, lá na frente, a revista da Isto É. E logo na capa, vejam o que ela dizia. Os bastidores do dia em que Mandetta venceu. Movido pelo ciúme do protagonismo de seu ministro, Bolsonaro arma um espetáculo constrangedor na intenção de demiti-lo e é contido pelo Congresso Supremo e pela sociedade. Numa situação inédita, o presidente passa a ser tutelado pelos militares e por ministros mais preparados do que ele deixou de mandar. Essa foi a reportagem da Isto É. Ou seja, Isto É um lixo. Claro, um lixo. Se você tem algum conhecimento básico do que está acontecendo no país, você vai ver que só tem mentira nessa capa da revista aqui. O que aconteceu com o Mandetta foi o seguinte. O Mandetta, ele é médico, mas também ele é político. Desde 2011 ele era deputado federal pelo DEM, o mesmo partido que abarcou a galera do MBL. Você deve estar sabendo do que eu estou falando. E o que aconteceu? Ele era um omisso até então. A partir do momento que rolou a crise, ele passou a ganhar um protagonismo. Por quê? Simples, porque ele estava seguindo as orientações de uma entidade globalista, no caso a OMS, vinculada à ONU, e simplesmente porque ele fez isso, ele caiu no gosto de quem? De todo mundo que quer ver o Bolsonaro cair. Foi por isso, inclusive, que ontem, quando foi anunciada a saída dele, em alguns locais da burguesia, por assim dizer, de São Paulo, ou talvez do Brasil, houve panelaços. Engraçado que aqui onde eu moro, não ouvi nada, ainda bem. Mas em alguns locais teve o panelaço. Por quê? Porque o Mandetta era o queridinho da grande mídia, de tudo que é esquerdista, de tudo que é contrário ao Bolsonaro. Por quê? Porque eles gostam do Mandetta? Não, porque eles querem ver o Bolsonaro cair. E qualquer um que tem um nível normal sabe que o presidente, ele tem que administrar o país olhando por uma visão macro. Ele não vai olhar só para o lado da medicina, como o Mandetta queria que fizesse. O Mandetta, ele aproveitou um momento de crise do país para quê? Para se promover. É isso que ele queria. Afinal, como eu já disse, ele era político. Quais as intenções dele daqui para frente? Não sei, talvez até uma concorrência para a presidência da República. Então, por isso, ele estava seguindo a linha do que estava falando a OMS. Lembrando que a OMS é uma organização que tem lá como seu presidente o comunista Etíope lá. Aí não dá para confiar numa entidade dessa. Está alinhada com a China também. Então você já não confia em esquerdista. Comunista, pior ainda. Então você já fica com os olhos bem abertos. O cidadão aqui, o Mandetta, foi um oportunista. Ele queria surfar na onda. E o que ele começou a fazer? Ir contra o Bolsonaro. Mas não dá, pô. É uma equipe. E o Bolsonaro está acima dele. Quem escolheu ele foi o Bolsonaro. Então quem ficou triste aí, quem é de esquerda e ficou triste pelo Mandetta sair, não vou nem falar nada, porque a sua função é essa mesma, reclamar de qualquer coisa que o Bolsonaro faça, seja boa ou ruim. O problema é ver gente de direita, ou que se diz de direita, chateadinho porque o Bolsonaro tirou o Mandetta. Você, meu amigo, que votou no Bolsonaro, você não votou no Mandetta. Aposto que você nem sabia quem era o Mandetta. Inclusive, quando o Bolsonaro escolheu ele como ministro, muita gente falou mal. Muita gente não gostou da indicação dele. Eu não me posicionei na época, eu não conhecia o Mandetta, vou falar o que dele? Não sei nem quem é, tô confiando que o Bolsonaro sabe quem é que ele tá escolhendo. E aí o Bolsonaro, que é o chefe que escolhe, você monta uma equipe e a pessoa começa a demonstrar publicamente que ela é contra as ideias do presidente, ao ponto de ir na inimiga da nação brasileira, a Globo, no Fantástico, dar uma entrevista dizendo que as pessoas não sabem mais em quem acreditar ou em quem obedecer, se é o presidente da República ou se é o ministro da Saúde. Ambos têm que estar alinhados, meu camarada, não tem jeito. E ele começou a fazer essas intriguinhas publicamente. Intriguinha em bastidor sempre vai ter. Agora você colocar isso pra mídia e agora tentando transparecer que foi o Bolsonaro malvadão que foi lá e demitiu ele, isso aí não vai colar. Só vai colar
em revistas como a Isto É e outras do mesmo gênero, porque aqui ninguém acredita nessa esparrela que ele falou. E agora estão metendo o pau porque o Bolsonaro falou mal do Rodrigo Maia, falou a verdade, só isso, falou simplesmente a verdade. Todo mundo acompanhou que o Bolsonaro, quando ele assumiu, ele tentou manter uma postura equilibrada entre os poderes ali. Mas o Nhonho não. Ele não, o Botafogo, né, o vulgo dele, Botafogo, não fez isso. Ele, toda a oportunidade que ele tinha, ele dava em diretinhas, denegrindo o presidente Bolsonaro, denegrindo o executivo, toda hora ele fazia isso. Fora os bastidores, ele emperrando tudo que é no Brasil, que teria que fazer no Brasil. Aí quando começou a crise, outro oportunista aproveitou a crise para se promover, igual o João Dória, igual o Witzel, igual um monte que está aproveitando a crise para se dar bem. Como eu já falei no começo do vídeo, o Bolsonaro ele não pode olhar só pela ótica do médico, da medicina, ele tem que fazer um olhar amplo. Ele não pode ignorar que tem uma porrada de pequenos e médios empresários quebrando. Ele não pode ignorar que depois que acabar essa quarentena, muitos desses empresários vão estar quebrados, outros que quebraram vão estar com medo de investir, um monte de desempregado, o valor das coisas vão aumentar, a inflação provavelmente vai aumentar. A gente está tudo lascado, a economia está parada, então ele não pode olhar apenas pelo olhar médico, ele tem que fazer o panorama geral. Por isso que ele é o presidente, por isso que ele escolhe todos os ministros. E os ministros têm que estar integrados e alinhados com ele. Se você tem um ministro que está confrontando ele publicamente, não dá para o cara ficar. Achei até que demorou para ele sair. Mas foi bom, foi uma decisão sábia. Esse novo que está chegando, não conheço, por isso que eu não vou falar nada. Mas uma coisa eu já gostei de saber, que ele tem conhecimento tanto de medicina, porque ele é oncologista, como de economia. Excelente, colocou uma pessoa que vai estar equilibrada no assunto. A pessoa vai saber que fazer uma quarentena, um isolamento horizontal como está sendo feito, não adianta. O que é o horizontal? É todo mundo parado, do jeito que está o Brasil, parado. Não adianta, tem que ser uma coisa feita equilibradamente, porque não adianta você... aquele negócio, o lençol é curto, você quer cobrir uma parte, vai descobrir a outra. Não tem jeito, então não tem como fazer. O remédio vai ser pior do que a própria doença, do jeito que está sendo feito, com esse lockdown total aí. Não tem jeito. Então a minha opinião é... Bolsonaro fez o certo, deveria ter feito isso mesmo. Mandetta fez o errado e não adianta agora ele querer aparecer como o prejudicado da história, porque quem deu o motivo foi ele mesmo. Tentou se promover através da desgraça que o Brasil está passando. Então se lascou. E não adianta também mídia falar que Bolsonaro perdeu o poder, porque o povo está com Bolsonaro. Todo mundo vê que o que todo mundo, grande mídia e todos os contra Bolsonaro querem é apenas tirar o Bolsonaro de lá. E não importa o que eles vão fazer para isso. Se eles tiverem que apoiar alguém que eles odeiam só para tirar o Bolsonaro porque eles odeiam mais, não tem problema nenhum. Então tira o Bolsonaro, põe alguém que ele odeia e depois, se for o caso, briga com esse aí. E o Rodrigo Maia não tem nem o que falar para ele. Louco, eu tô louco para ele sair fora da presidência da Câmara e responder pelos crimes, né, que ele cometeu, que estão todos suspensos aí por enquanto ele tá lá, né? Mas vamos torcer para ele sair fora. E eu agradeço todo dia por causa das redes sociais, porque as redes sociais nos possibilitam ter conhecimento de tudo isso que eu falei aqui. Se não fossem as redes sociais, provavelmente a gente estaria sendo enganado aí até hoje. E o meu sonho, eu falei hoje de manhã, meu sonho é o dia que eu acordar, agora só fazendo um adendo, e ouvir que Isto É, ou Globo, igual foi quando aconteceu com o Grupo Abril, acordar de manhã e ficar sabendo que eles pediram, por exemplo, a recuperação judicial. Oh, que maravilha vai ser ver a Globo assim, eu ver a Isto É assim, ia ser maravilhoso. Quem vê essa capa aqui sabe que é totalmente militante quem escreveu, quem tá por trás de uma reportagem dessa aqui. Então é isso, minha opinião, um forte abraço a todos e sei lá o que. E até mais.